Convido aqui à frente o pastor Joveci. Irmãos, pastor Joveci é um grande amigo, pastor bem conhecido aqui no estado de Roraima. É o pastor da comunidade Batista Videira, homem de Deus, que tem contribuído para o avanço do evangelho aqui no estado de Roraima. Ele tem a incumbência de transmitir o recado do Senhor aos nossos corações nessa noite. Com a palavra, pastor. O irmão deixou de fora que é pastor da sua filha também, né? Também. Por isso essa referência toda. A graça e a paz, meus irmãos, boa noite. Talvez não seja conhecimento dos irmãos, mas cheguei um pouco atrasado, com aquela mania de homem não prestar atenção nos detalhes, e eu jurava de pé junto sob tortura de que a programação era 19h30. Estava lá, belo e formoso, na minha casa, quando fui dar mais uma olhada na imagem que eu mesmo, inclusive, havia colocado no grupo da igreja. Aí lá estava o número 1 e o número 9 e nada mais do lado. E aí já imaginou, né? Porque só o cabelo são quase 40 minutos, irmão. Então, complicou um pouquinho o meu horário, e os meus filhos também tinham uma programação de família e complicou tudo. Mas, pela graça de Deus, no final das contas, tudo deu certo. Queria começar orando, irmãos, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre esse momento. Deus querido, muito obrigado, porque nós podemos, em primeiro lugar, louvar, adorar ao Senhor, nos reunir em liberdade. Não apenas na liberdade, mas em liberdade, enquanto tantos irmãos nossos ao redor do mundo, ainda hoje, em pleno século XXI, têm sofrido para poder se reunir e para poder pregar a Tua palavra e cultuar ao Senhor. Te agradecemos por esta bênção que ainda é o nosso país. Agora pedimos que o Teu Espírito seja dado a nós sobre nossas mentes e corações, para que possamos ouvir a Tua palavra atentamente e nos render ao poder que só ela tem sobre nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não existem textos na Bíblia para datas comemorativas. Pode procurar. Não há texto para aniversário, nem de idade, nem de casamento. Não há texto para uma festa de 15 anos. Não há um texto específico nem mesmo para a organização de uma igreja, ou para a ordenação de um pastor, e nem para uma posse pastoral. De fato, até datas como Natal, eu creio ser interessante, quando eu prego, fugir dos textos comuns, como Mas tu, Belém Efrata, ou Porque o menino nos nasceu, ou Vamos a Belém ver isso que aconteceu, esses textos que a gente lembra em jogral, em peça de Natal. Não há nada de errado pregar nesses textos, mas é difícil, muitas vezes, nós concatenarmos um texto específico com uma data que não havia comemoração ou observância nas Escrituras, mesmo que não haja nada com essa data, nada de errado. Irmãos, colegas pastores, então, tentando fugir de algum lugar comum, eu passei por vários textos e várias ideias nos últimos bons dias, semanas, na verdade. Mas eu acabei indo não a um lugar tão incomum assim. Na verdade, eu procurei um denominador comum entre o ministério pastoral e o ministério de uma igreja, para que eu não pregasse apenas a um homem ou a alguns homens, ou apenas aos outros que não estão no ministério pastoral. Eu encontrei um denominador comum óbvio: o papel da palavra de Deus no nosso ministério, no nosso serviço ao Senhor. E aí está um título sugerido daquilo que vamos ver hoje: a palavra de Deus, o nosso denominador comum no serviço do Senhor. E é interessante, irmãos, nós olharmos para isso, porque
tanto no sentido pastor para com a igreja, quanto no sentido igreja para com o pastor, espera-se, almeja-se que a palavra de Deus tenha um lugar central, que ela seja a lenha que alimentará a obra do fogo do Espírito Santo em nosso meio. Nem eventos, nem métodos, nem mesmo organizações missionárias denominacionais podem fazer isso. Apenas o Espírito através da palavra. E é sobre as Escrituras que o Senhor edifica a sua igreja. E ele faz isso usando o sola scriptura e o tota scriptura, ou seja, somente a Escritura e toda a Escritura. E é fazendo assim que um pastor e sua igreja podem ter a esperança bíblica, e a esperança bíblica é uma esperança de certeza, de que o Senhor vai se mover em nosso meio. Quando nós centralizamos a palavra, tudo muda. No século XVI, quando a reforma veio sobre a Europa, o chamado altar da igreja romana foi removido, e o que veio para o centro, em frente à congregação, o púlpito, para que a palavra tivesse esta centralidade que eu me referi. Assim, meus irmãos, era desde o começo na igreja primitiva. Em Atos 2, por exemplo, bem no início desse versículo 42, nós verificamos, e o pastor Silas acabou de mencionar isso, que eles, a igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja não se ocupava de eventos, de novidades. A recém-nascida igreja precisava da palavra, do leite e do alimento sólido ao mesmo tempo da palavra. Daí vem, meus irmãos, a importância do famoso texto que o apóstolo Paulo, já no ocaso do seu ministério, no ocaso, na verdade, da sua vida, decide falar ao seu filho na fé e pastor Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Esse aqui foi o momento em que Timóteo se ajeitou na cadeira, porque vinha coisa séria. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, nós pastores, nós igreja, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso é 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Assim, meus irmãos, Paulo, como eu disse, no ocaso da sua vida, do seu ministério, se preocupa que Timóteo não se ocupe com outras coisas, mas na igreja onde ele foi destacado, em Éfeso, ele ensinasse a palavra. Em meio, irmãos, a tantos textos maravilhosos que nós poderíamos falar sobre a palavra, o que eu acabei de ler não é o nosso texto base, o Senhor me levou a uma canção, uma longa canção, o Salmo 119, com seus 176 versículos. Calma, não vamos vê-los todos. Esta é uma canção com certeza longa, e o Salmo 119, aliás, tem uma característica interessante, ele tem estrofes, de 8 em 8 versículos, e hoje eu queria chamar você do versículo 25 até o versículo 32, a quarta estrofe, para que nós pudéssemos ler e olhar algumas das maravilhas que a palavra de Deus pode fazer em nossas vidas, no ministério pastoral, no ministério de uma igreja. Salmo 119, 25 a 32. E nós vamos olhar, portanto, como eu disse, o nosso denominador comum, aquilo que temos em comum para o ministério, para o serviço ao Senhor, que é a palavra de Deus. Lá está projetado, queria convidar nós lermos juntos, 25 a 32. Agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza,
fortalece-me conforme a tua promessa. Desvio-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Algo que precisamos saber, e é de fácil percepção sobre o Salmo 119, é que a palavra de Deus, ela é representada em cada um dos seus, como eu disse, 176 versículos. Em cada um deles você vai encontrar sinônimos, termos correlatos à palavra de Deus. Lei do Senhor, estatutos, caminhos, preceitos, decretos, mandamentos, ordenanças, testemunhos, promessa, veredas e, é claro, palavra. Em nosso texto, 8 desses termos são usados, um em cada verso. Sem exceção, a palavra de Deus é o centro do Salmo 119. Mas o que isso tem a ver, meus irmãos, como eu disse, com uma vida de igreja, nossa vida cristã, ou com a posse ou o ministério pastoral? Especialmente sobre este terceiro item, o ministério pastoral, eu diria que diretamente o texto não está falando de ministério pastoral. Mas, como eu disse, está se falando do denominador comum, que é a palavra. Não existe ministério pastoral, não existe ministério de igreja sem palavra. E pode parecer que eu estou chovendo no molhado, mas, irmãos, eu lhes digo que não. O mesmo continente que viu o nascer de uma nova era no século XVI com a Reforma Protestante, hoje é de partir o coração. Eu andei para tudo quanto é lado, pelo menos em 15 cidades, em 2 países, e eu praticamente não encontrei uma única igreja protestante. E as que encontrei, mais pareciam museus, monumentos à história, do que referências do ministério cristão, do evangelho, da palavra de Deus. Como se chega a isso, irmãos? Como um movimento que começa por causa da palavra e move adiante por causa da palavra, como chega a esse ponto? Como chega ao ponto onde tudo aquilo são sombras do passado 5 séculos depois? Eu creio, meus irmãos, foi quando pastores e suas igrejas removeram a centralidade da palavra. Veja bem, em suas declarações de fé, em suas confissões, lá estava a famosa expressão: regra de fé e prática, como está na declaração de fé da nossa denominação. Mas transformou-se apenas em palavras num papel, sem efeito, sem consequência, sem impacto na vida das pessoas. Deus era aquele evento que eles visitavam no domingo, mas iam para suas vidas e tudo voltava a, entre aspas, normalidade. Se era-se desonesto nos negócios, continuava-se sendo, porque a ética cristã é coisa da igreja. Se era infeliz nas suas escolhas, continuava sendo. Se era infiel no seu casamento, continuava sendo, porque isso era coisa da igreja. A mensagem da palavra não afetava mais a vida das pessoas. Portanto, começa-se a entender, meus irmãos, que isso é algo que nós precisamos lembrar. Não porque esta igreja não saiba, não porque esta igreja, como foi mencionado agora há pouco, já não tenha perseverado nisso ao longo dos anos. Mas sabe, irmãos, nós não nos reunimos como igreja, e essa frase não é minha, para ouvir novidades, mas nós nos reunimos para ouvir as velhas verdades que insistimos em esquecer. E eu gostaria de lembrar-nos desta verdade da palavra e da centralidade dela nessa noite. Vamos para o nosso texto. Em cada um dos versículos, e juntando os 2 últimos, eu queria tirar alguns princípios de como o salmista, e isso está por todo o Salmo 119, mas não temos tempo, como o salmista pega nesta canção
e faz o raciocínio de como ele se relaciona com Deus e com a sua palavra. No primeiro versículo, repetindo: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Em primeiro lugar, as nossas limitações recebem esperança na palavra de Deus. A ideia, meus irmãos, do prostrado no pó é muito hebraica, é muito judaica. Você vê isso em vários lugares da palavra de Deus, onde por tristeza ou por profunda tristeza de arrependimento, eles rasgavam as suas vestes, jogavam pó sobre a cabeça e até se inclinavam até o pó. Não sabemos a situação exata dele aqui, do salmista, se é uma tristeza de um luto, ou uma tristeza por causa do pecado do seu povo, mas ele está assim prostrado, e ele precisa de um socorro. E esta situação, irmãos, não é estranha ao ministério pastoral. Se você duvida, pergunte a qualquer um dos meus colegas aqui. Muitas vezes a desesperança de não saber como proceder para solucionar problemas em vidas e na igreja como um todo, nos leva ao pó. A falência de recursos, que é um ótimo lugar, aliás, porque o nosso impossível é o terreno fértil para o possível de Deus. Mas também, meus irmãos, é o lugar também que uma igreja pode e deve chegar. Dizer: Senhor, não é o nosso prédio, não é nossa conta bancária, não é o nosso nome, ou nada que nos traz esperança. Precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor venha nos socorrer, conforme a tua promessa. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus está repleta de palavras onde o Senhor diz: se você fizer isto, eu lhe abençoarei. Perceba, não é vou fazer o que você quer, eu vou lhe abençoar segundo a minha vontade. Deus tinha um plano maravilhoso para Israel. No Salmo 81, passei nele na minha leitura anual esta semana, estou um tantinho adiantado. Deus desabafa dizendo assim: quem dera Israel me ouvisse, quem dera Israel atentasse à minha palavra. Então, Deus diz: eu o abençoaria, eu lhe daria o melhor da terra, lhe daria a beber mel, a tomar mel. E nós sabemos como Israel era. Mas sabe, irmãos, depois de um tantinho de tempo seguindo o Senhor, 41 anos, eu começo a perceber que nós não temos aprendido as lições do passado. A igreja do Senhor, em muito, tem repetido, individualmente, ou às vezes igrejas inteiras, as falhas que têm levado Israel, ou levou Israel a se afastar do Senhor. Mas quando nós reconhecemos, irmãos, a nossa limitação e vamos ao Senhor, Ele responde com as promessas da sua palavra. E aí eu necessito conhecê-las. Eu necessito encher o meu coração e a minha mente dessas promessas, porque elas vão substituir as falsas promessas que o mundo, que a carne, ou mesmo, irmãos, que os bons métodos de solucionar problema de igreja, aos quais sou um tantinho alérgico, têm prometido. A palavra é suficiente para nos colocar fora do pó e de volta aonde o Senhor deseja com as suas promessas. E aí no próximo versículo o salmista continua: a ti, ou seja, ao Senhor, relatei os meus caminhos, e tu me respondeste, ensina-me os teus decretos. O salmista nos ensina, em segundo lugar, que o confiar dos desafios da nossa vida ao Senhor recebe resposta e instrução. Veja bem, ele está no pó, ele está em desesperança. O que ele faz? Ele não fica falando com as paredes, ele não fica falando consigo mesmo, ele não vai procurar terapia, ele não fica murmurando, ele relata ao Senhor. Irmãos, não há divã melhor do que a presença do nosso Deus. Não há lugar de mais cura do que rasgar o nosso coração diante do nosso Deus e dizer o que está errado, o que eu estou sentindo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quebra, o Senhor não é de porcelana. Muitas vezes, irmãos, na minha vida, em momentos muito difíceis, eu briguei com Deus. Eu abri o meu coração, eu extravasei, eu falei aquilo que eu não podia falar às vezes para outro ser humano, às vezes nem para minha esposa, para não entristecê-la, para não preocupá-la. E quando eu olhei para Deus, Deus estava igualzinho. Ele não estava magoadinho, ele não fez beiço, ele não estava de mal, ele ouviu a minha súplica, ele ouviu a minha queixa,
Ele disse: acabou? Agora, deixa eu lhe ensinar os meus decretos. Deixa eu lhe responder com a minha promessa. Quando, meus irmãos, eu mostrei aquilo que estava no meu coração, quando nós fazemos isso, Deus responde pela sua palavra, para que nós possamos ver os desafios da perspectiva de Deus. Muitas vezes nosso Deus é diminuído, quando nós achamos que os problemas, as circunstâncias ministeriais, inclusive, são maiores do que o nosso Deus, mas não são. Quando nós os colocamos diante do Senhor, nós temos um grande Deus, e aí nós temos um problema menor, muito menor do que o nosso Deus. Irmãos, pastores e igrejas precisam também dessa dinâmica. Obstáculos, dificuldades, colocarmos diante do Senhor. Barreiras, becos sem saída no ministério, nas vidas, colocarmos diante do Senhor. Ontem nós tivemos nossa primeira vigília de 2022. Os irmãos não sabem como eu e a liderança da nossa igreja suamos para fazer essa vigília. Muita gente adoentada, é verdade, alguns viajando, outros trabalhando. Como nós vimos, não ia sobrar nem meia dúzia de gato pingado. Nós começamos a fazer um trabalho mais intensivo, de corpo a corpo. Por quê, irmãos? A igreja do Senhor precisa estar aos pés do Senhor, em oração, dizendo: Senhor, olha aqui onde está doendo, deixa eu lhe relatar os meus caminhos, porque eu sei que Ele vai responder e ensinar com seus decretos. O Senhor não nos deixa, meus irmãos, sem resposta. Se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-los, como indivíduos, pastores ou não, e como igreja também. E aí o salmista continua, no versículo 27 ele diz: faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Lembra dos preceitos, dos decretos que o Senhor falou no versículo anterior? Terceira lição: o entendimento da vontade do Senhor nos maravilha. Estou sem recursos, busco o Senhor, Ele responde, e agora eu já não sei o que fazer, porque eu estava subestimando Deus. Eu estava subestimando Deus com a minha fé pequena, achando que não tinha mais jeito, que cheguei no fim do poço, que o meu ministério agora não vai conseguir vencer essa barreira, que a minha igreja não vai conseguir vencer aquela dificuldade. Aí o Senhor diz: deixa eu lhe contar os planos que eu tenho para você. Porque, irmãos, quando que o nosso Deus vai ter algum plano ruim para a sua igreja? Nunca. Os planos do Senhor para a sua igreja são sempre planos de vida. São sempre planos de vitória na vontade dEle. Que a igreja do Senhor cresça, prospere, ganhe vidas, edifique vidas. Portanto, irmãos, quando nós começamos a compreender o que Deus tem preparado para nós, estamos buscando, nós ficamos maravilhados. Ao recebermos essas respostas do Senhor, que precisamos, nós podemos então entender quais são os planos, os propósitos do Senhor. E a nossa resposta, como está no texto: nos maravilhamos com Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, como diz o versículo de Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Percebam, meus irmãos, que até agora a dinâmica é simples: buscando o Senhor, e só há um meio, oração; ouvindo o Senhor, e só há um meio legítimo, palavra. O salmista está nessa dinâmica o tempo todo, está saindo do lamaçal, ou do pó, para usar o texto. Está saindo do seu problema, porque ele está ouvindo as respostas do Senhor. E aí não acabou. No versículo 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Parece um passo atrás, mas não é, irmãos. Nos momentos mais maravilhosos da nossa vida, nós não estamos blindados aos problemas. As lutas da vida perdem a sua força diante de tudo que o Senhor tem nos prometido. Ou seja, o salmista está recebendo as respostas do Senhor, está tirando o seu rosto do pó, está ouvindo o Senhor, mas a sua vida continua. Problemas acontecem, há lutas,
há dificuldades. Quando nós estamos, meus irmãos, neste vale de lágrimas, que é como os puritanos chamavam a nossa vida, a nossa existência, nós estamos suscetíveis a isso. Depois que a internet popularizou-se na última década e meia, eu reatei contato com pessoas que eu não via há muito tempo, no seminário, irmãos da minha antiga igreja. E às vezes, irmãos, as notícias que antes demoravam muito tempo, a gente só sabia, às vezes, quando muito tempo havia passado, e às vezes já tinha se solucionado, ou até não, agora chegam rapidamente. Doenças, lutas, dificuldade, perdas, como todos nós sabemos que já temos passado. Enquanto nós estamos realizando o ministério e vivendo para o Senhor, essas lutas vão acontecer, mas perceba, queridos, quando nós estamos debaixo da palavra, quando nós estamos debaixo daquilo que o Senhor alimenta a nossa vida, nós temos condição de encarar o dia mal com outra perspectiva. Dia mal, pastor? Mas crente tem dia mal? Segundo o apóstolo Paulo, sim. Lá em Efésios, ele aconselha cada um de nós que nos revistamos da armadura de Deus. Essa parte todo mundo gosta. Quem não gosta de parecer um gladiador? Né? Eu visitei um museu da Idade Média e botei uma carapaça, um elmo, antes da carapaça botei uma malha e a espada. E me escorei para tirar foto, porque aquele negócio é pesado demais. Mas eu estava bonito. Quem não quer parecer um gladiador? Quem não quer parecer um guerreiro? Só que, meus irmãos, no meio daquele texto, Paulo coloca: revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. Das ciladas, no dia mal. Ele não disse quando ele vier, se ele vier, é fato. Ele vai aparecer, de diversas formas. Quando estivermos, irmãos, no ministério e na vida com o Senhor, podemos encarar essas situações de uma outra perspectiva. Eu gosto muito de como os nossos irmãos do Grupo Logos expressam isso em uma de suas músicas. É na palavra que encontro clareza para o meu andar, está pensando no versículo 105 desse mesmo salmo. São nos conselhos de Deus que acho paz. Só na verdade asseguro o futuro do meu viver, aí, confiante, consigo caminhar. Mesmo em lutas, mesmo em dificuldades. E aí o texto continua, versículo 29. Desvio-me dos caminhos enganosos, por tua graça ensina-me a tua lei. Em quinto lugar, a graça nos educa para termos proteção do alto contra nossos pecados. Além das tristezas, irmãos, do versículo anterior, das lutas, dos lutos, igrejas e pastores lidam com a sua natureza pecaminosa. Vocês vão dar posse hoje, desculpe se alguém não está lembrando, a um pecador. Confere? Porque os irmãos estão ouvindo outro. E eu estou falando com um bando de. Só teve um que caminhou nesta terra que não ganhou este título. Ele é a exceção de Romanos 3:23. Ele é a exceção, aliás, Romanos 3 todinho. Tirando ele, meus irmãos, todos nós lidamos com a nossa natureza pecaminosa. Lidamos com o nosso verdadeiro e pior inimigo, o pecado. E ele está, meus irmãos, sempre à espreita, como Deus advertiu a Caim lá em Gênesis capítulo 4. Eu não sei se você já viu uma mensagem nesse texto. Eu preguei nele há 1 ano e 2 meses atrás. A ideia ali, meus irmãos, não é de um bicho assim armado, não. É um bicho acocorado, traiçoeiro, em que você abre a porta e ele está aqui, ó, para pular em você. Esse é o pecado que Deus escreve para Caim. E assim, meus irmãos, o salmista pede que a graça de Deus possa ajudá-lo na sua luta contra os pecados. E eu acho muito interessante, meus irmãos, como que depois de ouvir a resposta de Deus, as promessas de Deus, depois de perceber as maravilhas de Deus, os seus propósitos, seus planos, está tudo no nosso texto, ele não fica arrogante, muito pelo contrário. Ele reconhece, peraí, eu tenho um problema que eu preciso tratar, senão tudo isso que Deus vai estar prometendo, está me dando, eu não vou usufruir. Irmãos, o pecado é a única coisa que ameaça os propósitos de Deus na sua igreja.
seu pecado, do irmão do seu lado, do seu pastor, meu. É ele que nós devemos vigiar. Infelizmente, Satanás fez um ótimo marketing no último século. E eu cansei de ouvir em cultos e mensagens que Satanás, o diabo, e ele fica muito contente, meus irmãos. Porque ninguém mais peca, é tudo culpa do diabo. Ah, o fulano caiu e adultério, é o demônio do adultério. Ah, o fulano caiu, ele é uma pessoa irada, ele é o demônio da ira. Sempre tem um demônio para alguma coisa que não tem na Bíblia, diga-se de passagem. A Bíblia fala, meus irmãos, que tudo isso é fruto meu, é fruto da minha carne, e o salmista sabe disso. Por isso ele diz, desvia-me, ele pede a Deus que faça isso na vida dele. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Tendo tratado disso, em penúltimo lugar, ele chega ao versículo 30 e diz, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Em sexto lugar, o caminho da obediência e fidelidade passa por uma resolução. Se você procurar na internet, você vai encontrar, eu não lembro mais quantas são, mas algumas dezenas de resoluções que um homem chamado Jonathan Edwards fez para a sua vida. Ele fez resoluções baseadas na palavra de Deus de como ele gostaria que a sua vida espiritual fosse, sua vida cristã. E ele não apenas marcou a história da sua época, como marca a história do cristianismo até hoje. Felizmente, muitos cristãos não sabem, não conhecem as coisas que esse homem escreveu. Mas por que uma resolução é importante, irmãos? Porque uma resolução é uma resposta à palavra de Deus e uma resposta mensurável. Uma resposta, vou inventar uma palavra, cobrável. Uma resposta não é, eu vou ser um crente melhor. Que cargas d'água é um crente melhor? É o que canta melhor, o que levanta a mão? O que é um crente melhor? Agora, meus irmãos, quando o salmista diz que ele escolhe o caminho da fidelidade, isso se aplica separadamente a cada um de nós e a cada igreja, particularmente. Para a sua vida vai ser uma coisa, para a outra do irmão vai ser outra, para a minha, porque nós temos lutas diferentes. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, não sou profeta, nem filho de profeta, você está lutando hoje com 1 ou 2 ou 3 pecados domésticos, de estimação. Talvez você luta com a sensualidade, ou com a ira, ou você gosta de contar um conto e acrescentar um ponto. Você embeleza as coisas. Você é preguiçoso. Você é rebelde. Você é desobediente aos seus pais. Você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você é insubmissa ao seu marido. Veja bem, aqui não há ninguém num pedestal apontando pecado. Em meia dúzia, ou na metade, meia dúzia já foi todos, né? Eu não posso ser insubmissa ao meu marido, mas metade desses irmãos, nós estamos juntos. A questão aqui, meus irmãos, é que o caminho da fidelidade é um caminho de decisões. É um caminho onde eu abro a palavra de Deus no meu dia a dia, no meu devocional diário, não por um hábito litúrgico, não porque o meu pastor pediu para comprar um devocional, que está com o nome dele lá na capa, então eu vou comprar. Não porque o meu pai está me cobrando. Não. Eu abro a palavra de Deus, com o auxílio de um livro devocional ou não, por necessidade. E diante dessa necessidade, irmãos, vem das falhas na minha vida. É a palavra que é o cânon, ou seja, a régua que vai endireitar a minha vida. E eu preciso, irmãos, diariamente tratar a minha vida diante da palavra e buscar o caminho da fidelidade que o nosso texto nos fala. Porque como eu vou subsistir nas lutas, como eu vou vencer o pecado, a não ser tomando a cada dia, diante da palavra, uma decisão, uma resolução, decidindo ser fiel, decidindo
obedecer. Porque fidelidade, irmãos, só existe em obediência à palavra. Então, como um presente para os ministérios dos seus pastores, como um presente para as suas igrejas, porque não temos neste ano, tem igreja que gosta desses slogans, né? 2022, o ano da fidelidade, o ano da obediência, o ano é que eu vou finalmente pegar aquele meu pecado de estimação e vou tratá-lo à luz da palavra. Porque sabe, irmãos, nós gostamos de ilustrar os nossos troféus. Nós gostamos de olhar aquelas áreas da nossa vida onde Satanás tem sido sempre derrotado. Que Satanás já está na terceira divisão, ele não consegue vencer nunca. Essas áreas eu gosto. Mas eu raramente visito aquele meu quartinho do fundo, quartinho da tranqueira. Mas ouça-me, são essas tranqueiras que têm destruído os nossos relacionamentos, que têm destruído os nossos casamentos, que têm destruído as nossas vidas como igreja, porque são essas tranqueiras, meus irmãos, são os pecados acocorados à nossa porta, que sabotam todo dia a nossa vida. E o Senhor espera de nós que nós possamos buscá-lo para encontrar o caminho das resoluções na palavra para vencer isso também. Tendo percorrido todo esse caminho, o salmista está pronto a fazer um desfecho. O salmo continua, mas cada um dos 8 versículos que eu mencionei forma uma unidade. E para terminar esta unidade, nos 12 últimos versículos, ele diz: apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Em último lugar, quando decidimos as resoluções pela palavra de Deus, seremos guardados da decepção. Tenho certeza, meus irmãos, que todos nós queremos, como ministério pastoral, eu e meus colegas, e nós, como ministério de igrejas aqui, nós queremos progredir. Nós queremos ver famílias melhor estabelecidas, inclusive os casamentos que estão nelas. Nós queremos ver os nossos filhos estabelecidos e não se perdendo para o mundo, não se perdendo especialmente quando entram na faculdade. Nós queremos ver vidas sendo alcançadas, sendo libertadas das drogas, libertadas do pecado em geral. E esse, meus irmãos, é o propósito de Deus para nós também. É isso que Deus quer para cada uma de nossas igrejas. Deus não está esperando de nós eventos e comemorações de datas ou qualquer coisa assim. Deus não está esperando de nós grandes movimentos. Deus quer que voltemos àquilo que Ele estabeleceu para a sua igreja desde o começo, na palavra, a própria palavra, o crescimento dela, o ensino dela. Porque aí, meus irmãos, como o salmista faz este apelo final ao Senhor, para que toda essa atitude que ele mencionou para com a palavra seja verdadeiro e dê fruto da vida dele, ele espera que não vai ser decepcionado. E a mesma certeza eu e você podemos ter, se nós seguirmos este caminho. Perceba que nada do que eu falei hoje aqui é novidade, não tem nada especial, é a palavra de Deus mostrando que se nós voltarmos para ela, meus irmãos, inclusive como o povo batista já voltou em décadas anteriores, ao ponto de nós termos sido inclusive chamados do povo da Bíblia, povo do livro. Com certeza, meus irmãos, nós podemos experimentar este socorro do Senhor, nós podemos experimentar esse entendimento que vem dele, que o texto fala, porque ele está colocando aqui, meus irmãos, no final do nosso texto, como um alvo de chegada. Ele está colocando como uma linha de chegada. Cada ano pode ser, irmãos, o último ano de um ministério pastoral, de um ministério de uma igreja. Este pode ser o último ano. A trombeta toca, nós somos arrebatados e a nossa tarefa terminou. Mas eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu não quero apenas ir preenchendo domingo após domingo, semana após semana, programação e mais programação.
Eu creio que o objetivo que o Senhor tem para nós, como pastores, como irmãos em Cristo, como igreja, é que nós possamos olhar para este alvo, para esta linha de chegada, esta corrida que nós não sabemos qual é o prazo. As nossas igrejas podem inclusive comemorar mais 100 anos de existência, ou não. Mas o fato é, meus irmãos, que de uma forma ou de outra, Deus espera por nós na linha de chegada, e essa linha de chegada se chega com fidelidade, com obediência à palavra, com ministérios pastorais e com ministérios de igreja que sejam centrados nas Escrituras. Ministérios que resgatem a pregação expositiva. Ministérios que resgatem o aconselhamento bíblico. Nossos púlpitos têm sido substituídos por palestras de autoajuda, inclusive nossas igrejas batistas. Nossos gabinetes têm sido substituídos pelos consultórios. É a hora, meus irmãos, da Igreja do Senhor virar a mesa. Já começou há muito tempo, é verdade, a necessidade, e muita coisa aconteceu, ou vem acontecendo há muito tempo. Mas requer de cada um de nós analisar nossas vidas, nossos ministérios, e ver se nós temos colocado tal confiança na palavra, como o salmista nos mostra nessa pequena porção do Salmo 119. Jesus estava ensinando, e aí ele pede para usar o barco de Pedro, você lembra da passagem? Para ficar mais alto. Terminando de ensinar, ele viu a frustração dos pescadores, e o carpinteiro dá uma dica de pesca para os pescadores. Tentem de novo, joguem a rede onde as águas são mais profundas. E aí você conhece a história. Veio tanto peixe que eles tiveram que pedir ajuda aos amigos, aos companheiros de outros barcos para pegar os peixes. Mas antes de jogar, Pedro, sempre ele, fala algo emblemático para o Senhor Jesus. Senhor, pescamos a noite toda. Senhor, a noite toda corremos atrás dos cursos de multiplicação de igreja. A noite toda corremos atrás da última novidade gospel. Senhor, a noite toda corremos atrás da última novidade, que em tal denominação multiplicou por 1000 a membresia. E não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, lançaremos as redes. Pedro havia ouvido o ensino de Jesus, estava movido pela palavra e foi levado à obediência. E aí quando os peixes vêm, você sabe a resposta de Pedro: Senhor, se afaste de mim, sou um homem pecador. Não parece com o nosso salmo? Sou um homem pecador. E aí ele é convidado para ser pescador de homens. Irmãos, o Senhor já nos deu tudo. O que nossos bancos de igreja precisam está aqui. Não precisamos do último método, não precisamos do último congresso, não precisamos de nada a não ser da palavra. Que essa igreja, que nossas igrejas, que nossas vidas, irmãos, não é apenas no domingo, no dia a dia, possa se voltar constantemente para a palavra. Que nós possamos aprender com Israel, que negligenciando a palavra, ao ponto de quando o templo vai ser vasculhado, encontra um rolo jogado no templo. Mas nós possamos no nosso dia a dia ver a palavra influenciando nossa profissão, nossa vida em família e também nosso ministério, nosso serviço ao Senhor. Que Deus abençoe nossa igreja, que Deus abençoe especialmente a Igreja Batista da Liberdade. Continue abençoando e o seu novo pastor daqui em diante. Oremos. Deus querido, o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, nos ensinou o apóstolo Pedro. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber como nós temos tentado tirar água de cisternas rotas. Como nosso coração
essa fábrica de ídolos tem ido atrás de soluções mágicas. Que nós possamos, ó Deus, em arrependimento, voltar ao básico. A adoração, a oração, a proclamação da Tua palavra, ao ensino somente. Ajuda-nos para que nós possamos voltar crendo que o Senhor, como vimos no texto de hoje, vai responder àquele que busca os Teus decretos, os Teus preceitos, que busca a Tua vontade na Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.